11 de setembro de 2021. Há 20 anos, os Estados Unidos foram alvos dos mais espetaculares, né, ou pelo menos mais televisionados ataques terroristas de toda a história. Que ataque terrorista sempre foi uma prática muito comum contra alvos ocidentais, né, norte-americanos principalmente, desde o final da Segunda Guerra Mundial, desde o período em que Israel se constituiu como Estado e quando houve essa aliança entre Estados Unidos e Israel. Então, assim, grupos fundamentalistas islâmicos começaram uma guerra contra os interesses dos Estados Unidos e de demais países ocidentais, né? A interpretação de que esses países violavam ou faziam de tudo para corromper os valores sagrados do islamismo, né? Ou pelo menos dessa visão de Islã que esses grupos fundamentalistas defendem. Mas o terrorismo não é uma exclusividade desses grupos, né? Nós tivemos, por exemplo, em solo americano, um atentado em 1995 em Oklahoma, quando um ultranacionalista local, né, um norte-americano, um herói de guerra, da Guerra do Golfo, Timothy McVeigh, explodiu um caminhão-bomba na frente de um edifício, né, federal na capital de Oklahoma, Oklahoma City, e vitimou quase 200 pessoas, ferindo mais também umas 3, 4 centenas de pessoas, né? Então esse foi um atentado que chamou a atenção num primeiro momento, porque as perguntas, né, que se fizeram foi quem são os terroristas, né? São árabes, são muçulmanos. Quando descobriram que o terrorista era um sujeito local, um nativo, um branco, né? Isso causou uma enorme comoção e gerou uma mobilização a respeito das várias milícias que existiam nos Estados Unidos e tinham o governo como inimigo mortal. Então, esse atentado, como outros, né, que ocorreram também fora do território dos Estados Unidos, mas que tinham os Estados Unidos como alvo, aí sim, grande maioria deles praticado por militantes, né, ou por islamitas militantes. Eu recordo, por exemplo, que em 1983, né, em Beirute, no Líbano, matou quase 300 soldados, né, 300 fuzileiros navais, quando um caminhão-bomba conseguiu romper todas as barreiras de segurança e invadiu o alojamento desses soldados, explodindo, detonando a bomba, né, a bordo do caminhão e matando praticamente imediatamente esses 269 marines. Esse atentado ele fez com que os Estados Unidos refletissem sobre a sua presença em solo libanês. Depois nós tivemos atentados contra aviões dos Estados Unidos, né? Um avião da Panam, por exemplo, em 1988, explodiu sobre a cidade de Lockerbie, na Escócia. Esse avião estava indo para os Estados Unidos, saiu de Londres, e esse atentado foi atribuído a agentes do serviço secreto líbio, né? Então os Estados Unidos fizeram até uma campanha contra o Muammar Gaddafi, né, um ataque aéreo mais tarde, e esse ataque acabou vitimando uma das filhas do Gaddafi, e o Gaddafi se tornou então mais um inimigo dos Estados Unidos. E assim você tem uma sequência, né, de ações terroristas que tornam o 11 de setembro mais um, mas não apenas mais um, mas como eu falei, o mais espetacular, né, os vários ângulos de filmagem do segundo avião atingindo a Torre Sul, né, às 9h03 da manhã. Essas imagens rodaram o mundo, né? Depois começaram a aparecer vídeos do primeiro avião que atingiu a Torre Norte às 8h46. Né? Tem até um vídeo que tem na internet, vocês podem procurar lá no YouTube, que está bem assim. Tem uma equipe do Corpo de Bombeiros fazendo uma inspeção de rotina na rua, detectando, né, com aparelho para detecção de vazamento de gás. De repente ele só ouve um barulho, né, aquele barulho típico de um avião passando e se chocando contra a torre, e aí os camaradas que estavam ali no momento proferem até alguns palavrões que são audíveis nesse vídeo, mas
a espetacularidade do atentado é que torna, além do número de vítimas, claro, mas a espetacularidade do atentado torna ele simbólico, né, um símbolo de uma nova forma de se fazer terrorismo, principalmente da maneira como foi feito, né, com a utilização de aviões se chocando com esses edifícios, né, com as duas torres do World Trade Center, com o Pentágono e um quarto avião que suspeita-se ou iria para o Capitólio, ou que é o Congresso norte-americano, né, ou a Casa Branca, que é a sede do governo norte-americano, mas esse avião acabou caindo na Pensilvânia, né, numa área rural, uma área desabitada. Certo? Então, isso em relação ao 11 ganha uma proporção significativa por conta exatamente dessa espetacularidade, né? Então, vamos lá. Esse fotograma é o do segundo avião, né? Que vai se chocar com a Torre Sul às 9h03 da manhã. E isso fez com que o atentado, como eu falei, né? Essa é uma das várias filmagens, uma das várias fotografias feitas naquele momento, né? Segundos antes do choque do segundo avião contra as Torres Gêmeas. E o interessante é que quando a gente pensa no atentado, a gente pensa, claro, né, no que levou, as perguntas que são feitas, né? O que levou à ocorrência desse atentado. O que foi isso? Porque um atentado dessa magnitude, você pode ter certeza que ele tem antecedentes, né? Por exemplo, eu falei com vocês daquele atentado lá em Oklahoma, em 95. Ali, o Timothy McVeigh, ele culpava o governo dos Estados Unidos pela morte de vários indivíduos, né, vários cidadãos americanos, na cidade de Waco, no Texas, quando um fundamentalista religioso ele decidiu transformar os seus seguidores em reféns. E aí, numa ação desastrada do FBI, né, se eu não me engano, isso foi em 93, uma ação desastrada do FBI, culminou na morte de várias pessoas, inclusive crianças. E esses milicianos, né, que já tinham o governo norte-americano como um potencial alvo de uma ação desse tipo, né, então eles decidiram, no caso o McVeigh colocou em prática talvez aquilo que fosse o desejo de muitos outros. Então promoveu um atentado contra um prédio governamental e como símbolo, né, dessa resistência ao governo dos Estados Unidos. Aqui, claro, né, o atentado ele foi perpetrado por fundamentalistas islâmicos, como eu falei, de nacionalidade libanesa, que é o que pilotava o segundo avião, né, o primeiro, Mohammed Atta, era egípcio, né, e também indivíduos de outras nacionalidades, sauditas, né, envolvidos. Depois de muito tempo, o Bin Laden, que inicialmente negou qualquer tipo de influência, participação no planejamento, né, do atentado, depois, em 2004, salvo engano, em uma entrevista para a rede de televisão Al Jazeera, né, ele assume que efetivamente foi um dos mentores do atentado. Então isso faz com que assim, o acontecimento ganhe uma proporção bastante interessante, né? E aí a gente tem que sempre pensar nos antecedentes, né? Então, quais foram os caminhos que levaram ao 11 de setembro? A gente pode mapear, nós podemos mapear vários, né? A tradicional aliança Estados Unidos-Israel é um desses caminhos, é uma dessas estradas, certo? Mas a gente resolveu tomar como ponto de partida exatamente a participação indireta dos Estados Unidos na guerra, né, no Afeganistão, a resistência dos guerrilheiros mujahedin, né, contra o exército soviético nesse país, né? Só para vocês lembrarem um pouco, a União Soviética invade o Afeganistão no Natal de 1979, né, no final ali de dezembro de 79, manteve uma ocupação militar que vai sofrer uma brutal resistência por parte desses mujahedins, né? E o interessante é que boa parte dos equipamentos utilizados pelos guerrilheiros são de fabricação norte-americana. Aí na foto vocês podem ver um guerrilheiro, né, que lutou contra os soviéticos manuseando um míssil antiaéreo, né, Stinger,
né, que foi muito usado contra a aviação soviética e causando um verdadeiro estrago. E o interessante é que muitos desses ex-guerrilheiros, né, depois da saída dos soviéticos do Afeganistão em 1988, muitos desses guerrilheiros eles contribuíram aí para o surgimento ou da Al-Qaeda, né, o Bin Laden, por exemplo, lutou na guerra, né, contra os soviéticos. E também, né, vai surgir desses grupos, né, desses grupos guerrilheiros, aquele que governaria o Afeganistão entre 96 e 2001 e agora retornou ao poder, né, em agosto de 2021, que é o próprio Talibã. Então isso é muito interessante. Aqui eu botei a Guerra do Golfo, por quê? Porque a Guerra do Golfo é um acontecimento emblemático, né? Está ali no início dos anos 90, em 1990 para ser mais exato, o Iraque invade o Kuwait, né, alegando descumprimento de acordos em relação à redução da produção de petróleo e, consequentemente, a manutenção dos preços. O Kuwait, como ele era um grande aliado dos Estados Unidos, como a Arábia Saudita também é, né, ele descumpriu, né, teria, nas alegações de Saddam Hussein, descumprido esse acordo, então mantido a produção do petróleo em níveis que colocavam o preço desse petróleo baixo, né, estão trazendo teoricamente prejuízos para os membros da OPEP, né, então aí passa uma moto infeliz, né, não preciso nem dizer onde é que esse cara deve enfiar esse escapamento, né, então assim, o Kuwait, então, ele é invadido pelo Iraque e, obviamente, os Estados Unidos, temendo que o Iraque ficasse com o controle da maior parte da produção mundial de petróleo, formam uma coalizão, e esse contexto era muito favorável, porque a União Soviética enfrentava seus próprios problemas em decorrência do fim da Guerra Fria, então já estava desmobilizada, um tanto quanto desmoralizada, e os Estados Unidos ampliam sua participação, a sua presença militar em território saudita. O território saudita é considerado sagrado para os muçulmanos, né? E, então as cidades de Meca e Medina, então quem quiser vai lá entenda um pouco mais sobre a Hégira, né, que é a fuga de Maomé de Meca, né? Então esse jogo, né, essa presença militar norte-americana, ela foi decisiva para quê? Para que houvesse, no caso, um crescimento, um aumento no sentimento de insatisfação por parte de grupos mais radicais, né? Uma das correntes do islamismo bastante influentes na Arábia Saudita é o wahhabismo, ou seja, os wahhabis eles têm uma visão muito radical do Islã, eles são mais radicais que os sunitas, né, que é o grupo majoritário dentro do islamismo, e os xiitas, que aí é um grupo majoritário dentro do Irã. E desses wahhabis, o mais, talvez assim, o mais, né, digamos assim, decidido deles fosse Osama Bin Laden, que, por conta dessa presença, né, norte-americana, o que ele considerou como violação dos lugares sagrados do Islã, decidiu, a partir da sua rede Al-Qaeda, né, que significa a base, iniciar uma campanha de ataques, de ações terroristas contra os Estados Unidos, né, e contra o Ocidente em geral. Então, a Guerra do Golfo também é um ponto de partida para compreendermos, né, a sequência de eventos que culminariam com o 11 de setembro. Aí eu botei aqui, né, a lista dos principais fundadores da Al-Qaeda, então eu tenho o Osama Bin Laden, né, aqui à minha esquerda, o Ayman al-Zawahiri, que é um dos mais importantes líderes da Al-Qaeda, era o número 2 da organização, né, o Mahmoud Salim, né, o Sayed Iman al-Sharif, o Wael Hanza Julaidan, o Mustafa Abu al-Yazid e Abu Ubaidan al-Bashiri. Repare uma coisa muito interessante, é que você não tem iranianos, né, ou iraquianos na lista dos fundadores da Al-Qaeda. Ou eles são egípcios ou sauditas, né? A exceção é o Salim, que é
sudanês, né? Então, assim, é muito curioso. E a Al-Qaeda, ela foi criada em 1988, ainda no contexto da guerra do Afeganistão. Eu já encontrei referências também que levam à criação da Al-Qaeda em 1986, né? Mas no contexto da guerra de resistência à presença soviética em solo afegão, né? Então, o Bin Laden, por exemplo, ele era visto como um herói, né, usou parte da sua fortuna para financiar a luta contra os soviéticos, depois usou parte dessa mesma fortuna para a criação da Al-Qaeda, né, para o financiamento do grupo, e no primeiro caso, né, da participação dele na guerra do Afeganistão, então ele acabou sendo considerado um herói por muitos afegães, né? Aí a Al-Qaeda, depois de organizada, e ela apresenta uma novidade que a diferencia radicalmente de outros grupos terroristas. Tá? Então, assim, nós tínhamos, por exemplo, o Setembro Negro. O Setembro Negro, para vocês terem uma ideia, é um grupo palestino, né, já desmobilizado, já dissolvido, que teve participação no sequestro dos atletas israelenses nas Olimpíadas de Munique, em 1972. Né? E o Setembro Negro, então, ele tinha uma estrutura verticalizada. Então, você tem um comandante, né, uma pessoa que coordena todas as ações, e aí você tem, como se fosse uma força militar, né, você tem toda uma estrutura hierarquizada. O que isso significa? Né? Apesar de você ter uma centralização na capacidade de decisões, o que possibilita, por exemplo, uma coordenação maior em relação aos ataques, aos atentados, você tem um problema, né? Por quê? Porque é identificado o líder da organização, as forças de inteligência, as forças de segurança dos países que são alvo desses grupos, eles podem se organizar, né, serviços de segurança, e caçar as lideranças. Caçando as lideranças, né, e prendendo ou mesmo eliminando essas lideranças, neutralizando, né, utilizando um outro jargão, o movimento ele perde, digamos assim, momentaneamente o rumo até o surgimento, né, ou alguém, né, um número 2, assuma a liderança do grupo, mas esse período muitas vezes leva à desarticulação do grupo. No caso da Al-Qaeda, não. A Al-Qaeda ela funciona por células. Então, assim, são vários grupos espalhados pelo mundo, certo? Eles agem de maneira independente, embora tenham entre si uma conexão, né? Mas uma coisa que ficou muito patente à época, dá licença, à época dos atentados, né, a pergunta que se fez principalmente é assim, como é que esses grupos são financiados? E uma reportagem que saiu, né, mas quase que imediato, assim, do 11, um pouco mais tardiamente, né, da Folha de São Paulo, mostrava como era a cadeia de financiamento desses grupos. Então, assim, um camarada pertence a uma comunidade muçulmana em Nova York, um exemplo. Ele, então, trabalha, né, é um trabalhador, e quer mandar dinheiro para a mãe dele, que mora, sei lá, no Iêmen. Então, o que ele faz? Ele contacta uma das lideranças mais influentes, mais importantes daquele lugar, daquela comunidade, informando que quer mandar um dinheiro para a mãe dele no Iêmen. Esse cara, né, esse líder, né, essa figura, líder, ele então entra em contato, né, com alguém da comunidade lá no Iêmen e fala, olha, fulano de tal, cuja mãe mora em endereço tal, tá mandando não sei quantos mil dólares para ela, né? Aí o cara vai lá, pega o dinheiro, certo? E entrega para a mãe. O dinheiro não sai de Nova York. O dinheiro não é transacionado em sistemas bancários. Por isso há uma dificuldade, há quase uma impossibilidade de rastreio desse dinheiro. Tudo é feito na base da confiança. Né? Então, boa parte dos financiamentos dos grupos terroristas funcionam dessa maneira. Tá? Então, os contatos dentro dessas comunidades, indivíduos radicalizados pelos mais diferentes motivos. Então, né, a rede de financiamentos de grupos como a Al-Qaeda, que tem vários grupos agindo, né, como se fosse uma verdadeira franquia do terrorismo global, então esses grupos se financiam dessa maneira, o que dificulta, por exemplo, a ação dos agentes de segurança e agentes financeiros dos países,
né, que se propõem, né, ou são vítimas de atentados terroristas. Aqui eu coloquei alguns exemplos, né, de atentados praticados pela Al-Qaeda. Então, a primeira fotografia, né, aqui à minha direita, né, minha esquerda, perdão, né, é um atentado nas embaixadas norte-americanas do Quênia, no Quênia, né, na capital Nairobi e Dar es Salaam, na Tanzânia, né, que vitimou assim mais de 2 centenas de moradores locais, e vítimas norte-americanas foram poucas, né? Depois você tem o atentado, né, o primeiro atentado, esse aqui em 98, né? Em 2000, não, 98. Gente, eu estou confundindo as datas, são muitas datas, não me estressa não. Essa foto aqui, né, à minha direita, foi o primeiro atentado contra o World Trade Center em 93, fevereiro de 93. Pronto, agora eu estou organizando as datas. Em fevereiro de 93, quando colocaram um carro-bomba, né, numa das pilastras do edifício, que a ideia era a seguinte: explodir um dos principais pontos, de sustentação do World Trade Center, e aí isso provocaria uma queda de um dos edifícios, né, de uma das torres, sobre a outra, e ambos desabariam, provocando um estrago terrível. O mau posicionamento do veículo na estrutura do prédio fez com que os prédios não caíssem, embora sofressem abalos, né? A fumaça da explosão subiu, né, até o 93º, 96º andar, vitimou 6 pessoas, né, principalmente membros do corpo de serviço de segurança do World Trade Center, e feriu aproximadamente mais de 1.000 pessoas, né? Então, esse foi o primeiro atentado terrorista, né, contra o World Trade Center. Aí eu falei, né, das embaixadas em Dar es Salaam, na Tanzânia, e Nairobi, no Quênia, em 98. E, por último, o atentado contra o USS Cole, né, que é um destroyer, um navio de guerra americano, que estava fundeado no porto de Aden, no Iêmen, né, Iêmen, que hoje passa por uma guerra civil entre dois grupos, um apoiado pela Arábia Saudita, consequentemente aliado aos Estados Unidos, outro grupo apoiado pelo Irã, né, que tem desafiado o governo local, e isso demonstra como é que a quanto anda o xadrez geopolítico no Oriente Médio. E aí esse navio ele acabou, né, foi alvo de um barco-bomba, né, então você veja que os meios para a promoção dos atentados são vários, né? Sugeriria a vocês, por exemplo, que assistissem um filme chamado Siriana, em que um dos atentados, né, o atentado mais importante, acaba sendo feito. Aí mostra todo o processo de radicalização, né, como é que ele é feito, e aí o atentado utilizando um barco, justamente com um míssil, aquele míssil que aparece lá no início, com o guerrilheiro afegão, né, um Stinger, que foi entregue a um grupo de resistência iraniano, que acabou sendo utilizado no atentado terrorista contra alvos ocidentais, né, no Oriente Médio. Eles não especificam exatamente o país onde vai acontecer, onde acontece o atentado. Então a Al-Qaeda ela vai ganhando notoriedade dada a espetacularidade das suas ações, né? Nós poderíamos, por exemplo, e talvez seja até intenção num outro momento, discutir o terrorismo na Europa, pegando os grupos como Baader-Meinhof, Brigate Rosso, IRA, ETA, né, e outros, né, para vocês terem uma noção de como é que é essa coisa do terrorismo enquanto instrumento, como arma política. Tá? Vai ser legal. Vou deixar vocês momentaneamente com esse gostinho de, pô, eu quero, né? Eu quero ver o que tem aí, né? Aí eu tenho a sequência de eventos, né, que caracterizaram o 11 de setembro. Então, essa fotografia é um fotograma, ou seja, um trecho de um vídeo, tá? No momento em que o avião, o voo 11, né, que saiu de Boston e ia para Los Angeles, pilotado pelo Mohamed Atta, se choca contra a Torre Norte, né, às 8h46 da manhã. Então, assim, esse foi um dos poucos vídeos que conseguem capturar o primeiro impacto, né? E o curioso é que por que o atentado do 11 de setembro se tornou tão espetacular? Exatamente que, muito provavelmente, né, os terroristas soubessem do momento em que as redações dos jornais recebem uma informação
e o momento e até quanto tempo elas levam para checar essa informação, ou seja, até o local do acontecimento. É claro que, por exemplo, o telefone toca, alguém fala, olha, um avião acabou de bater contra o World Trade Center, né, contra a Torre Norte. Aí o chefe da redação, caramba, manda uma equipe para lá agora. Tanto é que quando você tem o segundo impacto, os helicópteros das principais emissoras de TV, né, a ABC, NBC, CBS, estão lá circulando, né, a torre, aí vem um avião, um segundo avião e se choca. Fora as equipes em terra, filmando, né, muita gente fotografando, é, sabe, aquela coisa toda. Então você tem vários vídeos, como eu falei, do segundo avião, né? Então esse é o do primeiro, segundo avião, que é um voo 175 que saiu também de Boston com destino a Los Angeles, né? Ele vai se chocar contra a Torre Sul, né? Às 9h03 da manhã. E alguns especialistas colocam o seguinte: vocês podem ver na fotografia que o avião está meio inclinado. E o fato dele ter inclinado, ele embora tenha provocado o estrago que provocou, tanto é que tem uma foto, né, que mostra a explosão do choque na torre, mas permitiu que algumas pessoas, né, conseguissem fugir pelas escadas que sobraram, né? Porque também há uma outro questionamento em relação ao porquê que as torres caíram. As torres caíram porque você imagina milhares de litros de combustível em chamas descendo pelos poços de elevador, pelos vãos das escadas, foram colapsando, né? Foram colapsando não, colapsar é cair. Foram danificando a estrutura em aço, né? Então esse metal foi derretendo, né? E muita gente não conseguiu fugir dos prédios exatamente pelo inferno que se formou no interior dos mesmos, né? Então, assim, esse segundo avião, ele foi, como eu falei, ele foi amplamente filmado, né? Ele vai atingir, vocês podem ver aí na foto, né? As chamas da primeira torre, então nos andares mais altos, e ele vai atingir andares mais baixos, o que dificultou muito, né? Talvez aí tenha morrido muita gente justamente por isso, né? Porque muita gente ficou presa nos andares superiores, não tinha como os helicópteros chegarem para fazer resgate. Então, assim, foi um verdadeiro inferno, né? As equipes do Corpo de Bombeiros chegando, aquela coisa toda, as escadas não alcançam. Então, por isso que esse segundo avião ele foi determinante, né? Para a tragédia, para a dimensão da tragédia. Aqui eu tenho um outro fotograma, né, feito a partir de uma filmagem de uma câmera de segurança, mostra o Pentágono no momento que ele é atingido pelo voo 77, que partiu de Washington com direção a Los Angeles, né? Então, assim, esse avião ele atinge o Pentágono, vocês podem ver aí às 9h37. Nesse momento, né, as autoridades americanas já sabiam de tudo que estava acontecendo, né? Porque quando o primeiro avião foi sequestrado, logo após as 8 horas da manhã, as informações ainda eram muito desencontradas, né? Quando o segundo avião se chocou com o World Trade Center, né, rapidamente foi emitido um alerta para que todos os aviões nos Estados Unidos pousassem nos aeroportos mais próximos. E o problema é que ainda tinham mais dois aviões, esse é um deles, né, o voo 77, o outro é o voo 93, que caiu na Pensilvânia. Esses voos, os transponders, ou seja, aquele equipamento que informa a posição do avião, estavam desligados. Então, o controle de tráfego aéreo civil não sabia onde os aviões estavam. Aí foi necessário acionar o NORAD, né, que é o Centro de Rastreamento, de Monitoramento de Tráfego Aéreo dos Estados Unidos, é militar, e aí que eles descobriram o paradeiro dos aviões, enviaram caças, né, atrás desses aviões, mas o problema é que até a confirmação da situação e o tempo, né, que seria necessário aí para a interceptação não foi suficiente. Aí esse avião do Pentágono promoveu um estrago. À época as pessoas discutiram se foi efetivamente um avião ou se foi um caminhão-bomba, né? Mas várias testemunhas informaram que viram a cauda de um avião, né? Então, quer dizer, vocês vejam que nós temos um atentado contra o centro econômico e o centro militar. Faltava o centro político. E o centro político estava a cargo do voo 93, né? Por isso
né, o avião que caiu na Pensilvânia, né? Por isso que coloca-se que os potenciais alvos desse quarto avião, né, seriam ou o Capitólio, que é a sede, né, do Legislativo norte-americano, ou a Casa Branca, que é a sede do governo. Então você teria a tríade, né, político, militar, perdão, econômico, né, o World Trade Center, militar, o Pentágono, e político, a Casa Branca ou o Capitólio, né? Então, assim, aí aqui existem muitas informações, muitas, não sei se controvérsias, em relação a esse voo em particular. Por quê? Porque os aviões militares eles estavam caçando, né, esse avião de passageiros e com ordens expressas para derrubá-lo. Né? E aí tem gravações de cabine dizendo que os terroristas decidiram por derrubar o avião, aquela coisa toda. Né? De qualquer maneira, esse foi o quarto avião. Né? Aqui uma cena que é bastante emblemática. Tá? O George Bush sendo informado pelo seu assessor, né, o Andrew Card, sobre o impacto do segundo avião contra o World Trade Center. A sequência da cena, né, é que é assim bastante impactante, porque mostra o Bush ele sem ação. E na época ele foi muito criticado, né, por não ter reagido. Mas reagir como, gente? Você recebe uma informação de que dois aviões se chocaram com dois edifícios em Nova York. Queria que reagisse como? Que ele batesse na mesa e ordenasse a caçada aos terroristas de imediato? Não, ele ficou um tempo atônito, sabe, assim, sem saber o que estava acontecendo, né? Ele estava numa escola, se eu não me engano, na Flórida, ia ler um texto para as crianças, né, das séries iniciais, Jardim de Infância, não lembro, né, e ele ficou meio paralisado, né, ele ficou assim, um olhar perdido, vago, né, e aí essa sequência é uma sequência bastante importante para todo o desenrolar daquela manhã de terça-feira e nos dias subsequentes, né. Aí eu trouxe aqui as definições de terrorismo, por quê? Porque o que é o terrorismo? O próprio nome diz, né? Você obter, através do terror, né, da utilização sistemática do terror contra civis, preferencialmente, né, alcançar objetivos políticos, econômicos, culturais, religiosos, né, o que for, mas objetivos. Né? Então, os terroristas, eles fazem as ações contra a população civil, certo? Para quê? Para que essas populações, diante de uma situação de incerteza que se gera dentro da sociedade, pressionem seus respectivos governos e aí tomem atitudes, né, com vistas a atender os interesses desses grupos. Mas aí vira uma questão de chantagem, porque alcançando o primeiro objetivo, né, a primeira meta, vem uma segunda, uma terceira, e assim sempre utilizando o expediente do terror. Né? Então, essa é uma definição, eu peguei do site do FBI, né? Então, assim, e é muito interessante, porque a gente vai ver uma outra definição trazida pela ONU, né, que aí já pensa de uma perspectiva um pouco mais legal. Legal eu falo no sentido da lei. Né? E, claro, né, mais adiante, a gente vai ver também os atos patrióticos, né, as leis patrióticas que deram, digamos assim, carta branca para a ação não apenas dos serviços de inteligência dos Estados Unidos, mas também justificando, né, um documento que justificaria a invasão do Afeganistão pelas forças militares dos Estados Unidos. Né? Então, aqui é um documento da ONU, e aí, nesse ponto, né, aqui especificamente trabalha com a perspectiva, né, de espalhar o terror junto à população, e a ideia é essa mesma. Né? Então você cria um clima de incerteza. Para vocês terem uma noção, o 11 de setembro foi tão importante que ele determinou mudanças na maneira como a aviação civil se comportaria a partir daquele momento. Né? Então, quem viajou de avião depois sabe muito bem, né? Toda a fiscalização, toda a vigilância, a proibição em relação a vários produtos, vários objetos. Então, não se pode entrar nem com cortador de unha a bordo de um avião, né? Ele tem que ser despachado junto com a bagagem. Outra coisa também que mudou por conta desses atentados, e aí a gente está, né, trabalhando com essa questão aí do clima de insegurança, é que, por exemplo,
a bagagem é despachada. Então, o Luiz Antônio despachou a bagagem. Se o Luiz Antônio não embarcou no voo, a bagagem do Luiz Antônio não embarca no avião. Né? É simples assim. A coisa agora funciona dessa maneira. Por quê? Porque a bagagem poderia conter um explosivo, né? Então embarca no avião e eu não embarco. E aí o avião explode, aí eu fico, digamos assim, livre para cometer outros atentados. Então isso vai levar a uma mudança no comportamento das empresas aéreas e também dos próprios governos, né, em relação à segurança das tripulações. Por exemplo, as portas das cabines dos aviões agora são blindadas. Cogitou-se, por exemplo, a possibilidade dos comandantes, né, da tripulação na cabine de comando do avião andar armada, mas isso aí já gera uma controvérsia, né, se realmente traz segurança. Então, de concreto mesmo, a questão né, a blindagem, a opção pela blindagem das portas dos aviões. Né? E aí a ideia, né, porque o terrorismo é um instrumento político, sim. Né? E aí quando a gente for conversar sobre o terrorismo no continente europeu, pelos grupos europeus, a gente vai ver isso. Né? Há sim um objetivo político. Né? É claro que quando você fala de terrorismo, a gente sempre pensa a partir de militantes islâmicos, né? Então é uma questão puramente religiosa, mas é porque, nesse caso específico do islamismo, religião e política andam de mãos dadas. Tá? Então a gente pode também incluir no rol, né, de ações com objetivos políticos as ações dos grupos terroristas, né, fundamentalistas islâmicos. Né? Então, o terrorismo é esse instrumento aí, também esse documento da ONU. Agora, tem outra coisa também, né, que esse documento deixa muito claro, e até para evitar uma banalização do combate ao terror, como aconteceu com a decretação da guerra ao terror pelo George Bush. O fato de que, por exemplo, grupos que anteriormente que faziam reivindicações políticas, como por exemplo grupos separatistas, né, ou outros, eles passaram, aí sim, né, passaram a ser classificados como grupos terroristas. Então, por exemplo, o governo da Rússia classificou o movimento checheno, separatista checheno, como grupo terrorista. E essa classificação como grupo terrorista, ela traz uma consequência muito grave. Por quê? Porque o terrorista ele não é regido pelas leis de guerra. Né? Existe uma codificação, né, que informa o seguinte, olha, fulano como guerrilheiro, então ele não pode ser submetido à tortura, embora nós saibamos que isso aconteça, né? Ele não tem obrigação de fornecer nenhum tipo de informação, a não ser o nome dele e talvez a nacionalidade. Né? Então, assim, a ideia, né, esses grupos, eles acabaram sendo reclassificados para terroristas, por quê? Porque aí você criminaliza o movimento. Então, há um perigo nisso. E aí o apelo da ONU, como o próprio nome já coloca aí, né, a ausência de uma definição universal do que é terrorismo. E aí quais são os impactos disso? Né? É como eu falei, essa redefinição. Um caso bastante emblemático dessa situação veio com o Hezbollah, né, que é um grupo, e o Hamas. Né? O Hamas é um grupo palestino, né, inicialmente um grupo guerrilheiro, depois foi reclassificado como grupo terrorista, tem até um partido político, né, que concorre ali com a OLP, que também foi reclassificada para grupo terrorista, ambos eram grupos guerrilheiros, e o Hezbollah é um partido político libanês, né, que também surge como um movimento guerrilheiro, mas também é reclassificado como um movimento terrorista. Então, isso dá carta branca àqueles que combatem esses movimentos para agir não no sentido, como eu falei, do respeito das leis militares, mas né, na perspectiva aí de transformá-los em grupos no combate mesmo através de uma criminalização. Então, esse é um risco muito grande quando a definição de terrorismo foge, né, ou melhor, não tem uma universalização, certo? E aí eu vou, né, o que é o mundo pós 11 de setembro, né? Aí se estabelece a guerra ao terror. Essa foto eu considero emblemática porque mostra dois meninos iraquianos. Iraquianos? Não, eles são afegãos.
né? Você olha a compleição étnica deles e percebe que são afegãos, e atrás deles soldados americanos em operação de patrulha em alguma região do Afeganistão. Então, a partir da decretação da guerra ao terror, os Estados Unidos estariam autorizados, e o governo Bush se aproveitou do momento de grande comoção, né, com os atentados e também o temor de que atentados semelhantes ocorressem contra aliados dos Estados Unidos, né? Então a Europa ficou em polvorosa, né? Israel ficou em polvorosa, a Arábia Saudita ficou em polvorosa. Falar nisso, gente, para interessar quem possa, o Biden assinou uma ordem diretiva para a liberação dos documentos referentes às investigações sobre o 11 de setembro, né? Até porque é uma pressão muito grande das famílias para que esses documentos sejam liberados, e existem pontos controversos, como, por exemplo, dinheiro de membros da Casa Real Saudita financiando ações terroristas. Então, então uma expectativa em relação a esses documentos, né? Esses documentos. Então, a guerra ao terror, nesse caso, foi um liberou geral. Então, assim, quem tinha desavenças com minorias, né, com grupos dentro dos seus territórios, vão seguir a lógica dos Estados Unidos e começar a combater esses grupos mais pautados pelaquilo que eu falei da definição de terrorismo, né? E em nome da guerra ao terror, os Estados Unidos então decidem pela invasão do Afeganistão, né? Invasão essa que vai ser, digamos, corroborada por alguns países ocidentais. A Grã-Bretanha vai ser aliada de primeira hora nesse movimento, né? Nesse momento, porque também, como eu falei, né? A invasão do Afeganistão, se não me engano, se dá no dia 5 ou 6 de outubro de 2001, ou seja, 3 semanas depois dos atentados, né? Então, assim, o clima era favorável para isso. E essa situação ela veio justamente por quê? Porque os Estados Unidos apontaram, e aí entra, né, aquela coisa que eu falei das leis patrióticas, e aí vocês observem, ó, atacado por um país estrangeiro ou, né, indivíduos estrangeiros. Então, assim, como não haveria possibilidade de atacar o Egito, né, ou o Líbano, né, que o Egito era aliado dos Estados Unidos, né, como é que é o nome? Hosni Mubarak, que era um aliado importante dos Estados Unidos no Oriente Médio, né? Então o dedo volta, né, vai em direção ao Afeganistão acusar de dar abrigo a Bin Laden, né? E Bin Laden ele ficava transitando entre Paquistão e Afeganistão, né, o tempo inteiro. Tanto é que ele foi morto em 2011, em 2 de maio de 2011, dentro do território paquistanês, né? Então, assim, essa ideia aqui, né, fez com que os Estados Unidos, ou deu autorização para que os Estados Unidos invadissem o Afeganistão, né, naquele outubro de 2001, com a alegação de que estavam caçando o Bin Laden. E aí tiram o Talibã do poder e inicia essa presença militar, como todo mundo já sabe, né, dessa presença militar que vai durar aí 20 anos e, sinceramente, né, sem dar uma definição, porque na boa, os Estados Unidos invadiram o Afeganistão, depois invadiriam o Iraque sem um objetivo militar, sem um objetivo político. E aí, meu caro, é fracasso na certa. Tanto é que a retirada no Iraque terminou, salvo engano, em 2011, 2013, né, no mesmo contexto ali de recrudescimento da guerra civil na Síria, e o Afeganistão vai assistir, né, o primeiro colapso do governo afegão, apoiado pelos Estados Unidos, mas nunca reconhecido pelos afegãos, principalmente pelo Talibã, né, e a chegada do Talibã ao poder, né, depois de 20 anos, né, chegando de forma triunfal, ainda controlando, né, a movimentação de afegães e estrangeiros que queriam sair do país a bordo dos aviões dos países ocidentais que foram lá buscar os seus cidadãos, né? Então, as leis patrióticas, elas abriram a porteira da vigilância eletrônica, né, do recolhimento de dados, da fiscalização excessiva, ou seja, os Estados Unidos flertaram com o totalitarismo nesse momento, né? Flertaram com o modelo de Estado, digamos, robesiano,
né, ou seja, de um Estado que tem plenos poderes sobre os seus cidadãos. Mas o mais interessante nisso tudo é que, em nome da segurança, os cidadãos norte-americanos aceitaram essa interferência, né, do governo sobre suas vidas, né? É claro que outros grupos, grupos de defesa dos direitos individuais, das liberdades individuais, vão protestar veementemente contra isso, né? Então vocês vejam que assim, né, a questão da fiscalização, né, da obtenção de dados, de informações, da espionagem eletrônica, então, e cartas, e-mails, telefonemas, dependendo do sobrenome do cara e da nacionalidade, seria o suficiente para promover uma escuta ilegal ou rastreamento das suas correspondências, a violação de suas correspondências, para saber se esse camarada tinha, de alguma maneira, algum vínculo com um grupo terrorista, né? E o problema nisso tudo é que vai gerar uma perseguição principalmente aos membros das comunidades muçulmanas dentro dos Estados Unidos, que, sinceramente, a grande maioria condenou os ataques. Muitos, né, ficaram indignados. Por quê? Porque, primeiro, né, se tem uma imagem negativa do Islã, aí você vem, né, promove um atentado dessa magnitude, aí, pô, os caras são muçulmanos, aí para o cidadão comum, todo muçulmano é terrorista, né? Esse é um erro. É um erro por quê? Porque isso acaba descambando para uma coisa que nós chamamos de xenofobia, que a gente vai ver lá nas consequências, né? Então, assim, olha que interessante, né? Aí continua, né, os negócios, o reforço a essa ação contra essas potências estrangeiras, né? Então, por exemplo, primeiro foi o Afeganistão, depois foi o Iraque, né? O Iraque foi invadido em março de 2003, né, com a alegação da existência de armas de destruição em massa. Os Estados Unidos pensaram na possibilidade de uma investida contra o Irã, mas aí contra o Irã a história seria muito diferente, dada a proximidade do Irã com a Rússia, né, e do Irã que estava começando a estreitar os seus laços com a China. Então o jogo pesaria muito para os Estados Unidos. O Afeganistão tinha um regime que ninguém gostava, que era o Talibã, né, e tinha um outro, e tinha o Iraque também, que Saddam Hussein já tinha, digamos assim, se tornado uma persona não grata, não apenas pelas potências ocidentais, mas principalmente pelos seus vizinhos, né? Então, assim, invadiu o Afeganistão e o Iraque foi beleza. Agora, outros países, nesse contexto, né, de guerra ao terror, né, de acusações contra países que financiavam o terrorismo, e aí entra de novo a polêmica em relação à Arábia Saudita, né? Então, os Estados Unidos invadiriam a Arábia Saudita, né? Então, é uma pergunta bem capciosa, sabe? Mas é muito interessante, né? E aí a gente trabalha, né, para fechar aí a nossa conversa, o nosso bate-papo, né, evidentemente com as consequências desse 11, né? Então, assim, aqui já foi amplamente discutido, né, essas ações militares, né, mas o que nos chama a atenção é justamente esse penúltimo ponto, né? Por quê? Porque muitos grupos que antes agiam localmente, eles começaram, inspirados pelo 11 de setembro, começaram a se uriçar, né, e aí promover atentados igualmente espetaculares, né? Eu lembro do atentado em Bali, na Indonésia, que numa discoteca frequentada somente por estrangeiros, se eu salvo engano, três terroristas suicidas, os caras, pô, detonaram os explosivos atados aos seus corpos, e promoveram um verdadeiro massacre, né, entre esses estrangeiros, né? Salvo engano, isso foi 2004 por aí, né? Aí nós tivemos uma ação igualmente espetacular na Índia, né, na cidade de Mumbai, também um hotel frequentado somente por estrangeiros que acabou se tornando um alvo desses atentados. Então, assim, gente, o 11 de setembro ele não começa e nem se encerra naquela data, né? A gente tem que pensar exatamente os muito antes e os muito depois. Beleza, gente? Olha, vai lá no vídeo, dá aquela comentada, assista, espero que vocês gostem e até a próxima.